Muito bem, vamos iniciar essa aula prática. Vamos criar uma montagem, inspirada na foto Polaroid para praticar, exercitar, o uso da transformação, camada e alguns recursos aí que vimos no curso. Para começar, eu tenho aqui o meu plano de fundo. O primeiro passo vai ser montar a estrutura da foto Polaroid. Se você não lembra como é, vamos aqui, ó. A foto Polaroid, ela tem a característica de ser quadrada, com uma borda branca em volta, em uma parte de baixo um pouco maior. Então é algo dessa forma. Eu vou com a ferramenta de seleção. Primeiro ponto, eu vou criar uma camada nova, com a ferramenta de seleção e o Shift pressionado, eu vou criar uma seleção de forma precisa, um quadrado. Nessa seleção eu vou preencher com uma tonalidade cinza. Vou aqui na cor de primeiro plano, defino um tom de cinza e preencho com essa camada, essa área selecionada, utilizando o atalho Option Delete ou Alt Delete. No PC eu tenho aqui a área preenchida, eu posso vir no menu selecionar e cancelar a seleção. Então agora eu vou duplicar essa camada, vou utilizar aqui o atalho Command J ou Ctrl J. Eu vou renomear essa cópia como borda, que a camada inicial vai ser foto. Então a borda, como eu comentei, ela é uma borda um pouco maior do que a foto em si. O primeiro passo eu vou pintar a borda de branco. Mais uma vez eu vou transformar a camada em seleção, pressionando Command, clique na miniatura da camada, ou Ctrl no PC, clique na miniatura, eu tenho a camada transformada em seleção e vou pintar agora com a cor de segundo plano, Command Delete ou Ctrl Delete no PC. Eu vou desfazer a seleção, Command D ou Ctrl D no PC, eu passo a borda para essa parte inferior, Na verdade a borda vai ficar por detrás e acesso o modo de transformação livre. Eu consigo, mantendo o Shift e o Option no Mac pressionados, eu faço uma transformação pelo centro. Ele mantém a transformação por igual pelo centro. Se eu estiver no PC, eu vou pressionar o Shift e o Alt. Então faço, é um pouquinho mais espessa, legal. E na parte de baixo, mas aí, cuidado que eu preciso desabilitar a proporção, não preciso mais manter a proporção, desabilito aqui na barra de propriedade e aumento um pouco, Essa é a característica da foto Polaroid. Então agora eu vou selecionar as duas e vou agrupar, Seleciono as duas camadas com Shift, venho no painel Camadas aqui na parte inferior e com as duas selecionadas eu crio um grupo. E esse grupo eu vou chamar de foto 1. Essa vai ser a primeira foto. Dessa maneira, como ela está agrupada, com a ferramenta de seta a gente pode habilitar aqui na barra de propriedades a seleção por grupo. Dessa maneira, ao clicar em uma camada, eu já tenho o grupo todo selecionado. Eu posso também acessar o modo de transformação, Command T ou Ctrl T. Habilito, de novo aqui na barra de propriedades, a proporção, para eu conseguir mover livremente. Agora eu vou definir um tamanho aqui da Polaroid que vai atender para iniciar a montagem. Então aqui começa a montagem em si. Você posiciona o tamanho aqui e agora como é que funciona? A gente vai começar a criar uma montagem a partir da foto de baixo. Então eu vou transformar em seleção a área cinza da foto 1, pressiono o Command e dou um clique e volto para o plano de fundo e com o plano de fundo selecionado eu faço uma cópia dessa área da imagem utilizando o atalho Command J no Mac ou Ctrl J. E essa camada eu movo para o grupo. Então aqui eu já começo a fazer a primeira parte da montagem. Agora, esse grupo, o que vai acontecer? Eu vou duplicar ele. Eu posso dar o Command J também no grupo. Ele já duplica, eu vou renomear como foto 2.
Agora eu tenho 2 aqui, ó. E aí eu vou, acesso o modo de transformação, Command T ou Ctrl T e começo a fazer, né, mais uma montagem. Essa foto que está aqui no grupo 2 eu jogo fora e eu transformo novamente, né, a área cinza em seleção, seleciono novamente o plano de fundo, Command J, eu tenho mais um pedaço. Vamos fazer mais uma vez, ó, para praticar. Command J, dupliquei o grupo, foto 3. Esse grupo eu vou posicionar agora. Vou posicionar. Fazer mais assim. Legal. Jogo essa camada fora. A camada é a camada da foto. Seleciono, transformo em seleção a área cinza. Seleciono o plano de fundo. Command J. Muito bem. Acho que você já entendeu como funciona. Eu vou avançar essa parte do vídeo para completar aqui as fotos e eu já retorno para continuar o tutorial. Muito bem, já tem aqui uma composição, né, feita, então a ideia é inspirar você a ter essa visão mais criativa, fazer uma combinação de uma foto. Isso pode servir como uma capa, uma abertura de um capítulo, né, você aplicar isso num projeto real no seu dia a dia de trabalho. Então agora, para completar, né, eu vou utilizar o estilo de camada e vamos aplicar uma sombra. Eu vou utilizar aqui o grupo 3 aqui. É interessante saber que o estilo de camada ele não está disponível apenas para uma camada. A gente pode aplicar ele também em grupos, que é bem interessante, que ele já aplica, né, no conjunto todo. Então, com o grupo Foto 3 selecionado, eu venho em estilo aqui no ícone, né, no painel Camadas, eu vou escolher Sombra Projetada. Lembrando que esse efeito de sombra projetada, ele permite que eu mova direto pelo layout até, né, definir aqui um deslocamento, um posicionamento mais adequado. Você pode também mover pelo slide, né? Ele vai atualizando, fazer uma sombra um pouquinho maior, aumentar aqui a distância. Gostei, ok. E olha só que legal. Você definiu uma sombra para um grupo, né? Agora eu posso aplicar ele com muita facilidade, criando uma cópia desse estilo. De que maneira? Pressionando no Mac o Option e no PC o Alt e arrastando o ícone de FX, né, que simboliza o estilo de camada, para os outros grupos. Então basta você pressionar, no meu caso, o Option e vou arrastar o grupo de cima. Vou pressionar aqui de novo, vou arrastar para o grupo 2, aqui para o foto 5 e para o foto 1. Então, de uma maneira prática, eu já tenho todos os grupos com o estilo de camada aplicado, o mesmo estilo de camada aplicado. Muito bom, né? O nosso projeto já ganhou forma e agora eu vou completar aplicando uma textura de tecido e utilizando uma tipografia, um texto para fechar a nossa composição. Vamos lá. Eu tenho uma outra imagem aberta, também está disponível, esse arquivo está disponível para você utilizar. Conforme de praxe, eu vou com a ferramenta de seta, movo ele aqui para a aba do layout e solto aqui na minha composição. Cuidado para ele pode ficar dentro de algum grupo, né? Eu vou mover ele para fora do grupo. Ele não faz parte do grupo e eu vou agora Command T ou Ctrl T. Eu vou redimensionar para ocupar melhor aqui a área. Então a ideia é mesclar essa imagem com o fundo. Uma possibilidade interessante que eu tenho, na verdade eu vou colocar essa camada logo acima do plano de fundo, ela vai ficar interagindo, né, direto aqui com a imagem de fundo. Eu vou experimentar alguns modos de mesclagem. É sempre uma saída interessante, criativa, você testar
E agora o Photoshop permite que você teste simplesmente, né, abrindo aqui a listagem e vindo com a ferramenta de seta, né, do teclado, você pode ir descendo que ele já vai mudando. Ó. Esse aqui ficou interessante, super exposição linear, deu uma mesclagem bem fluida, né, trouxe o desenho do tecido. Vamos ver algumas outras opções. Né? Alguns realmente, dependendo da combinação da camada de cima com a camada de baixo, você pode perder todo o desenho mesmo. Então acho que aqui ele ficou mais interessante, super exposição linear, gostei. E agora eu vou aplicar uma máscara para poder, né, suavizar essa transição dele. Então eu vou aplicar a máscara de camada. Então eu vou selecionar a ferramenta pincel, ajustar um tamanho aqui mais generoso, trabalhando com a borda suave, sem dureza. E sabendo que eu estou editando a máscara, né, a máscara, o que é branco exibe, o que é preto oculta. O pincel pinta com a cor de primeiro plano. Eu vou aumentar aqui com o colchete, para ter um tamanho mais generoso ainda. Eu posso ir, né, tirando aqui da imagem essa sobreposição. É interessante quando você quer pintar de uma forma mais suave, eu posso diminuir a opacidade do pincel. Dessa forma ele não vai pintar, né, com a totalidade, né, com preto, ele vai pintar com cinza, e eu consigo ter uma transição mais interessante, tá vendo? Sem necessidade de usar um gradiente ou qualquer outra ferramenta, com o próprio pincel a gente consegue ir dosando, né, essa transição. Aqui eu vou adicionar mais uma ferramenta para vocês que eu quero aumentar o contraste. Vou fechar aqui esses grupos. Ó. Eu quero aumentar o contraste, o desenho dessa informação da camada do tecido. Para isso existe um recurso que se chama camada de ajuste. Mas aqui no tutorial eu vou utilizar a camada de ajuste níveis para aumentar, né, esse desenho. Movendo o slide intermediário para a esquerda, você coloca mais luz, você clareia a imagem. Movendo para a direita, você escurece, você traz mais desenho, mais informação. Eu vou mover um pouco para a direita, né? Eu consigo aqui no painel visualizar o antes e depois. Contudo, reparem que quando você adiciona uma camada de ajuste, como o nome diz, é uma camada com atributo, né, de uma ferramenta de ajuste. Ela aplica desse ponto para cima. Reparem, se eu mover essa camada de ajuste para o topo da pilha de camada, ele aplica em tudo. Então, existe um recurso que permite que a camada de ajuste fique aplicada apenas na camada abaixo dela, que é o que eu quero. Eu não quero alterar o plano de fundo. Esse recurso se chama máscara de corte. Está disponível aqui no menu camada. Né? Então, com a camada de ajuste, você pode criar uma máscara de corte e dessa maneira, né, o recurso, a função vai ser aplicada apenas na camada inferior. Uma outra forma de acessar, de criar essa máscara, é pressionando o Option no Mac ou o Alt no PC. Quando você mantém essa tecla pressionada e move entre as camadas, está vendo aqui, ó, como a máscara de corte está aplicada, ele está pedindo para desfazer. Ó. Então, com o Option, a gente consegue aplicar e tirar a máscara de corte com facilidade. Muito bem, nosso layout aqui está ganhando forma. E agora eu vou adicionar mais um elemento, né, escolhendo a ferramenta de texto. E vamos aplicar um texto. A ferramenta de texto é bem prática de usar, basta você, né, selecionar aqui na barra de ferramentas e dar um clique no layout que ele automaticamente adiciona uma camada de texto. E agora eu vou digitar, né, um Polaroid, tem tudo a ver aí com o nosso layout. E para redimensionar o texto, você pode usar a barra de propriedade, mas o texto também ele pode ser redimensionado como um objeto, né, com a ferramenta de transformação. Utilizando o Command T, eu consigo redimensionar
e eu vou aplicar ele aqui sobre o tecido, ok? É possível, com a camada de texto selecionada, acessar o painel de propriedades. O painel de propriedades vai trazer informações relevantes, né, como as propriedades de caractere, as propriedades de parágrafo. É interessante, eu posso fazer um ajuste aqui também na entrelinha, vou usar praticamente o mesmo valor do corpo na entrelinha para aproximar um pouco. Eu vou centralizar também o texto para ter uma distribuição melhor. Muito bem. E agora vamos fazer um efeito que é simular que o tecido está aplicado dentro do texto para criar algo mais harmonioso, um efeito mais interessante. Então, o primeiro passo, eu vou preencher, vou pintar, o texto de branco. Então, para isso, simplesmente eu clico 2 vezes na miniatura do texto. Eu tenho o texto selecionado e pela barra de propriedades eu posso facilmente mudar a cor para branco. Então, o próximo passo agora vai ser fazer uma cópia da camada do tecido. Para isso eu vou pressionar Command J. Com a máscara, com tudo, eu vou sobrepor a textura do tecido. Olha só que ele já dá um movimento interessante. Só que eu não quero que o tecido apareça por fora do texto. Então a máscara de corte tem essa função também. Se você tem um texto, tem uma camada e você quer que um conteúdo, um preenchimento seja visto, seja visualizado apenas por essa camada, a máscara de corte vai resolver essa situação. Então, com a textura, com o tecido selecionado, você pode vir no menu camada, criar máscara de corte ou simplesmente utilizar o atalho que eu comentei agora, pressionar no Mac o Option, no PC o Alt e mover entre as duas camadas, que o Photoshop ele muda para o ícone com a setinha assim para baixo, indicando que você vai aplicar a textura do tecido no texto. Ele só vai ficar visível através do texto. Obviamente que eu posso movimentar o texto, mas eu não vou fazer porque senão eu perco o desenho, que está exatamente um sobre o outro. Então aqui temos o nosso layout. Agora com a tecla F eu consigo visualizar em destaque.